Olá, Paz! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu cotidiano. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no nosso canal. E no papo de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu considero crucial para que uma pessoa altamente sensível possa aprender a gerir a sua sensibilidade. E este tema é o tema do conflito e de como lidar com conflitos quando se é uma paz. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque imagino que o conflito não é uma situação fácil para ninguém. Porém, no caso das pais, esta é uma situação que pode causar um verdadeiro terror. Muitos de nós fazem qualquer coisa para evitar estar numa situação de conflito. E não é difícil entender a razão. Críticas, acusações, recriminações, gritos, etc. Tudo isso nos atinge de uma forma muito profunda e nos dá uma sensação de uma profunda vulnerabilidade. Ora, pense comigo, conflito é igual a estresse. O conflito é uma situação estressante, novamente, para todo mundo. Porém, no caso das pais, nós chegamos mais depressa no ponto máximo do estresse. Então, não é de estranhar que sintamos o conflito como uma situação com a qual muitos de nós têm a sensação de não conseguir lidar. Muito bem. E o que é que nos leva a ter essa reação ao conflito? Na verdade, se nós pensarmos no conflito como um estresse, nós vamos encontrar entre as pais as 3 reações clássicas ao estresse. A primeira delas é a sensação de paralisar, é um bloqueio. Existe um ponto chamado inibição transmarginal. É o ponto a partir do qual o cérebro se sentiu tão estimulado que ele já não consegue responder à informação que ele capta. Então, muitos de nós, diante de uma situação de conflito, principalmente se o outro está se expressando de forma violenta, nos sentimos incapazes de decodificar o que está acontecendo e de ter uma resposta à altura. Neste caso, a paz simplesmente bloqueia e não consegue falar, não consegue argumentar, não consegue se defender. Tudo que ela quer é simplesmente desaparecer dali. Uma outra reação que também é comum é a reação de implodir. Neste caso, a paz tende a não reagir ao conflito ou a responder de forma muito suave, ao mesmo tempo ela vai introjetando todas as emoções, a raiva, a sensação de culpa, o ressentimento, etc. E vai guardando aquilo dentro de si. Isso pode aparecer mais tarde, tanto na forma de agressão passiva, como na forma de autoagressão e mesmo de doenças autoimunes. E a terceira reação, que é menos comum, mas também é possível entre os pais, é a reação de explodir. Neste caso, é como se aquela situação fosse a gota d'água. Geralmente ocorre quando a pessoa vem passando por um período muito prolongado de estresse, o estresse tornou crônico e o seu sistema cognitivo já não tem a capacidade de filtrar as emoções. Então elas explodem desta maneira tão intensa. Mas o que é que nos causa tanto medo? Por que o conflito nos assusta tanto? Bom, eu vou falar aqui primeiro de algumas das situações que nos levam ao conflito. Claro que existem várias outras situações. Eu vou falar de algumas características das pais que nos levam ao conflito. Uma delas é exatamente a nossa interpretação seletiva. O que é isso, interpretação seletiva? Infelizmente, muitos de nós têm a autoestima muito baixa. E com isso, nós tendemos a ver qualquer crítica como um sinal de rejeição e qualquer atitude diferente como uma crítica. Uma outra coisa que é bastante comum é a ação dos sabotadores. E no caso das pais, 2 sabotadores principais.
o crítico interior e o perfeccionista. Estes sabotadores fazem com que nós coloquemos nossas expectativas muito altas, tanto em relação a nós mesmos, quanto em relação às pessoas com quem nos relacionamos e também em relação à própria qualidade, à natureza da relação. Tanto o crítico quanto o perfeccionista patrocinam uma série de deveriam ser. Eu deveria me comportar assim, a outra pessoa deveria fazer isso, a relação deveria ser assim e por aí vai. Há também aquilo que nós chamamos de distorções cognitivas, que são maneiras equivocadas de pensar que nós trazemos pela vida de forma quase automática. Por exemplo, uma distorção cognitiva muito comum aos pais é o chamado pensamento preto ou branco. Algo do tipo, ou fulano faz tudo o que eu quero, ou ele não gosta de mim. Ou minha colega está sempre disposta a ir almoçar comigo todos os dias, ou ela está com raiva de mim. Esse pensamento não vê as diferentes nuances que existem entre as duas situações. Um outro pensamento que também pode nos induzir ao conflito é a adivinhação de pensamento. Sabe qual é? Aquela situação clássica. Você chega para trabalhar, dá bom dia e o seu colega faz bom dia. E você, ele está com raiva de mim. Você não perguntou, você não sabe o que aconteceu, ele pode estar pensando na conta que ele tem para pagar, mas você crê que adivinhou o pensamento dele e que o pensamento dele é algo negativo a seu respeito. Outra característica que pode nos levar ao conflito, a saturação. Como eu disse, o estresse e a saturação tendem a nos deixar hipersensíveis e hiperemotivos. Além disso, também o peso das expectativas e das promessas. Veja, muitas vezes nós tomamos como dada uma promessa que não foi explicitada e esperamos que a outra pessoa se comporte de acordo com aquilo que nós achamos que ela prometeu. Porém, muitas vezes a percepção da outra pessoa é diferente. Por isso, vale sempre a pena checar se houve uma promessa, se está havendo uma promessa e quais as condições para o cumprimento dessa promessa. Com isso, nós evitamos muitos mal-entendidos que podem ser fonte de conflito. Ok, Rosalira, entendi. Mas por que nós pais temos tanto medo do conflito? Por que ele nos assusta tanto? Bom, algumas das nossas características ajudam a entender essa verdadeira fobia que muitos de nós temos ao conflito. A primeira delas é exatamente a nossa profundidade de processamento. Nós sabemos, nós sentimos as emoções de forma muito intensa. Então, numa situação de conflito, nós sabemos que nós não vamos esquecer daquela cena, que vamos sofrer ainda por muitas vezes relembrando tudo o que aconteceu, tudo o que foi dito, tudo o que não foi dito, etc, etc, etc e tal. A outra característica é a nossa grande necessidade de agradar. Nós tendemos a ter o foco no outro e o conflito significa uma falha, significa que nós não fomos capazes de agradar essa pessoa e abre a possibilidade da temida rejeição. Há também a nossa intensa emocionalidade, que faz com que a gente sinta cada palavra que foi dita de uma forma muito profunda, às vezes com uma espécie de dor física, como se as palavras fossem flechas que nos ferissem a pele. E por fim, existe a nossa empatia. Como nós somos acostumados a compartilhar dos sentimentos dos outros, principalmente das pessoas que nos são queridas, numa situação de conflito, nós tendemos a sentir o sofrimento dela e tendemos a nos sentir culpados, o que, por sua vez, agrava ainda mais o nosso próprio sofrimento. Visto isso, não é à toa que a gente tem esse medo do conflito e dá para entender o movimento de tentar evitá-lo a todo custo. Porém, evitar o conflito nunca é a melhor solução. Por isso que é importante que a gente aprenda a lidar com ele. O que efetivamente não é fácil. Porém, eu trouxe aqui algumas dicas que talvez possam lhe ajudar da próxima vez que você estiver numa situação de conflito.
ok? Vamos lá? A primeira delas, reconheça, assuma a sua responsabilidade. Definir e zelar pelos seus limites é sua responsabilidade como uma pessoa adulta. Eu gosto muito da palavra responsabilidade porque ela traz dentro dela as palavras respostas e habilidade. Cabe a você ter a habilidade para estabelecer os seus limites e para mantê-los. Se uma pessoa frequentemente ultrapassa os seus limites, é porque em algum nível você está lhe dando permissão para fazer isso, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente. Assumir a responsabilidade pelas situações na sua vida é o melhor antídoto contra o vitimismo e é também a forma de reassumir o seu poder e mudar aquilo que não lhe agrada. Cheque as suas percepções. Veja, pense que sendo uma minoria, 20% da população, as suas percepções, a sua sensibilidade matiza as suas percepções. Então, pode ser que a outra pessoa esteja vendo a situação de uma forma completamente diferente da sua. Por isso, vale a pena procurar checar as suas interpretações e as suas percepções. E também tentar esclarecer quais são as suas motivações para as suas atitudes, explicar as motivações para as suas atitudes. Isto pode ser muito importante para aquele tipo de paz que durante um conflito se bloqueia. Pode ser útil dizer a outra pessoa algo como: me desculpe, eu não posso falar agora, eu não consigo pensar agora, eu preciso de um tempo para me recompor e eu volto a conversar com você. Isto é melhor do que simplesmente ficar parado ou fugir, dando a outra pessoa a sensação de que você não está nem aí para o que está acontecendo. Terceira dica: clareie as suas emoções. Durante uma situação de conflito, as nossas emoções costumam ficar muito confusas. E como eu disse, a empatia faz com que, ainda por cima, a gente traga coisas da outra pessoa para dentro do nosso sistema emocional. E, portanto, clarear e nomear os seus sentimentos pode ser uma alternativa muito útil. Eu costumo sugerir que você escreva o que está sentindo, escreva o que lhe causou esse sentimento e como, na sua opinião, o conflito poderia ser superado. Mais tarde, quando você retomar a conversa com a outra pessoa, terá condições de construir pontes e se sentirá muito melhor por ter sido capaz de pensar em soluções. Evite a todo e qualquer custo fugir e não encarar o conflito. As situações não resolvidas não desaparecem. Varrê-las para debaixo do tapete é simplesmente chamar para a sua vida e para dentro das suas relações mágoas, ressentimentos, frustrações e também falta de respeito. Tanto da sua parte por você mesmo, ou você mesma, por não ter sido capaz de se expressar, quanto da parte do outro, também por você se tornar alguém que é incapaz de se defender. E o outro perigo, eu já falei no começo do vídeo, é a agressão passiva. Aquele tipo de situação em que você aparentemente não está zangado ou zangada, mas sai distribuindo pequenas farpas que vão minando a qualidade de uma relação ao longo do tempo. Para fazer isso, é necessário que você aprenda a expressar os seus sentimentos e as suas necessidades. Este é um trabalho fundamental para uma paz, para evitar que você ou imploda ou exploda sem controle. Na minha opinião, é muito útil você trabalhar com a comunicação não violenta. Você pode ler o livro do Dr. Marshall Rosenberg, aliás. Você pode ler o livro do Dr. Marshall, ou você pode assistir aqui mesmo no YouTube a vários vídeos com especialistas falando em comunicação não violenta. O importante é que você perceba que pode expressar-se sem ser de forma agressiva e sem recorrer a
vitimismo ou agressão passiva. Se você quiser saber, a partir da minha própria experiência, eu tenho duas. Para mim foi muito difícil começar a expressar-me em situações de conflito. Porém, quando comecei a fazer isso, ainda que de forma tímida, eu posso dizer que recebi 2 grandes presentes. O primeiro presente foi que eu passei a me respeitar muito mais, por me sentir mais forte e mais capaz de me expressar e de me defender quando achava necessário. E o segundo presente foi perceber que as minhas relações, principalmente aquelas relações que para mim eram mais significativas, sobreviviam muito bem à expressão de discordâncias e de diferenças. Eu realmente espero que você tenha na sua vida este mesmo tipo de experiência que eu tive. Bom, este foi o Papos e Dicas desta terça. Mais uma vez, muito obrigada por ter me assistido e, caso você tenha gostado desse conteúdo, clique no botão que aparece aí no vídeo, assine o canal, acione as notificações e tudo mais. Mas, principalmente, se você conhece alguém que você acredita que seja uma pessoa altamente sensível e que sofre muito pela dificuldade de lidar com situações de conflito, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir mais a informação sobre a alta sensibilidade aqui entre nós no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro.